Reforço, o Fluminense pode ter novidade no seu elenco para 2024. O jogador já atualizou suas redes, colocando jogador do Fluminense ali. A gente vai comentar bastante a situação nesse vídeo aqui, além de falar, claro, né, de mais uma conquista importante que o Fluminense conseguiu nessa última semana, além, claro, da Copa Libertadores da América. A gente vai comentar bastante sobre isso nesse vídeo e falar também sobre um jogador bastante querido por nós, né, passagem importante aqui no Fluminense, que pode reforçar um possível rival no Mundial de Clubes. Então, bastante assunto para a gente trazer nesse vídeo aqui, para debater, para abordar junto com vocês. Então, desde já, eu te convido a assistir esse vídeo até o final para ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Fluminense. Peço para você deixar um joinha, que embaixo do player do vídeo tem o botão do like, se você puder clicar, ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. A gente todo dia trazendo conteúdo sobre o Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado. Combinado? Então vamos começar com as informações aqui, porque eu quero começar falando dessa conquista do Fluminense na última semana. Claro, teve a Copa Libertadores da América, que é a principal conquista, a mais importante de todas. Mas o Fluminense conseguiu nas redes sociais também uma conquista importante. Ele foi o clube brasileiro na última semana, né, semana pós-título de Libertadores, que mais ganhou seguidores no Instagram. Isso é uma marca muito importante, claro, porque a gente sabe como funciona o mundo hoje em dia, as redes sociais, a internet cada vez ganhando mais força. O Fluminense bem posicionado nessas redes, né, bem posicionado nesse âmbito digital, claro, isso traz muito benefício para o clube, mais dinheiro, né? Falando o português, claro. A gente sabe que o Fluminense está muito em alta, né? Depois do título. Claro, o torcedor tricolor está muito feliz, está empolgado, está engajado, mas também torcedores de outros clubes, né? Olhando para o Fluminense com respeito, clubes, torcedores de países, às vezes, que não conheciam muito a fundo o futebol de clubes brasileiro, conhecendo um pouco mais o Fluminense, dando essa atenção para nós, né? Nos seguindo nas redes sociais. Então, Daniel gravou aqui mais cedo, né, um vídeo falando do Drogba, ídolo do Chelsea. Marfinez falou do Fluminense. Então, esse fenômeno o Fluminense tem que saber aproveitar, tá? Que é essa alta que a gente vive nesse pós-título de Libertadores. Mês que vem tem Mundial de Clubes, a gente vai jogar lá na Arábia Saudita. O Fluminense tem que aproveitar isso para conseguir a famosa, né, tão falada nos últimos 10 anos de Fluminense, internacionalização da marca. É esse tipo de internacionalização que a gente precisa. O mundo inteiro conhecendo o Fluminense, o mundo inteiro respeitando o Fluminense, admirando o Fluminense. E essa estatística acho que ilustra bastante isso. O Fluminense ganhando muitos seguidores nas redes na última semana. A texto de comparação, tá? O Fluminense ganhou 135.306 novos seguidores e o segundo colocado nesse ranking ganhou somente 91.781 seguidores. Ou seja, o Fluminense com mais de 40 mil seguidores a mais do que esse segundo clube nessa lista. Então, isso é muito positivo, né? O Fluminense está sendo falado, o Fluminense está sendo visto. Isso já desde o começo do ano, que o Marcelo chegou, já veio trazendo essa mídia. Então, é importante o Fluminense conseguir atrair essa atenção positiva e trabalhá-la de maneira positiva nos próximos anos, né? Aqui daqui para frente, para cada vez mais a gente ver essa internacionalização da marca, tá certo? Dessa maneira que eu enxergo, claro, você está sempre convidado a deixar um comentário aqui embaixo com a sua opinião, com a sua visão sobre esse assunto. Mas agora, seguindo um pouco aqui, já que eu citei o Mundial, né, comentei que a gente vai jogar lá na Arábia Saudita mês que vem, eu tenho uma informação importante sobre isso, né? Na verdade, a informação é sobre a gente já estar de olho nos possíveis adversários do Fluminense lá no Mundial, né? A gente já está com a anteninha ligada aqui em todo mundo que pode acabar enfrentando o Fluminense. E essa informação vem lá da Inglaterra, do portal, do jornal The Telegraph, falando sobre o Al Ittihad, que é o clube da casa, é o clube da Arábia Saudita, interessado em contratar uma estrela, vamos dizer assim, mundial, que passou aqui no Fluminense, que é muito querido pela torcida tricolor. Eu estou falando do Richarlison, atacante hoje no Tottenham, está na mira do Al Ittihad para a próxima janela de transferências. Segundo a notícia do até gaguejei, do The Telegraph, é difícil, né? Falar inglês aqui não é tão simples, não. The Telegraph traz essa informação de que o Al Ittihad quer contratar o Richarlison, já teria tentado levar o jogador na janela passada, mas o Tottenham não queria liberar. Não topou vender o Richarlison, por isso ele acabou não indo, não teve nem negociação ali com o atleta. Só que acontece, hoje o Richarlison está numa fase muito ruim, né? A gente, como brasileiro, acompanhando a seleção, a gente sabe muito bem. Ele não vem bem na seleção e também não vem bem no clube, não vem bem no Tottenham.
está cada vez mais sem espaço, né? Enfim, oscilando bastante, e o Al Ittihad entende que agora pode, quem sabe, né, convencer o Tottenham a liberar o jogador e contratar os serviços do Richarlison na próxima janela de transferência. É importante, claro, né? O Al Ittihad é um dos possíveis adversários do Fluminense no Mundial de Clubes. Ele, como clube da casa, ele entra no play-off. Tem uma fase inicial que é o play-off, onde o clube da casa enfrenta o campeão da Oceania. Então, vai ter Auckland City contra Al Ittihad. Vão se enfrentar. Quem passar de fase pega nas quartas de final o Al Ahly do Egito, que é o campeão africano, né, campeão da Liga dos Campeões Africanos, e o vencedor desse confronto, aí sim, enfrenta o Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes. Então é importante a gente ficar de olho nisso. O Al Ittihad, que já tem Kanté, já tem Benzema, já tem até o Fabinho, né, moleque de Xerém, agora está querendo contratar o Richarlison na próxima janela. Vamos ficar atento nessa situação. Mas, sinceramente, gente, eu vi alguns joguinhos do Al Ittihad. Na verdade, eu vi um jogo do Al Ittihad e alguns lances. Eu vou ser bem sincero para vocês. Não tá me botando tanto medo, não, tá? Na nossa chave ali, eu acho que o time que vai ser mais complicado é o Al Ahly. O Al Ahly, no Mundial de Clubes passado, deu um trabalho pro Flamengo. É um time mais, eu acho um time mais enjoado do que o Al Ittihad, embora o Al Ittihad tenha essas estrelas, tenha esses nomes, né? Kanté, Benzema, Fabinho, quem sabe até o Richarlison. Eu acho o Al Ahly um pouco mais complicado para o Fluminense. Enfim, vamos aguardar, né, para ver. A gente tem que definir primeiro o nosso adversário. Muita gente já está dando como certo o Al Ittihad, mas não. O Al Ittihad tem que passar primeiro do Auckland City, depois precisa passar do Al Ahly do Egito, para daí sim poder enfrentar o Fluminense na semifinal desse Mundial de Clubes, que se Deus quiser a gente vai ganhar, né, meus amigos? Mas vamos lá, prosseguindo aqui as informações nesse vídeo, eu vou trazer uma informação importante, né, porque pode estar significando uma novidade no elenco do Fluminense para 2024, um reforço, podemos dizer assim? Pois é, gente, a gente sabe, né? Gravei alguns vídeos sobre isso, que o Fluminense, por mais que tenha essa reta final de Brasileirão a jogar, tenha um Mundial de Clubes pela frente, já pensa na temporada 2024, e assim tem que ser mesmo. A gente está em novembro já, caminhando para o final do ano, o Fluminense já tem que começar a se movimentar, ver suas prioridades, o que precisa melhorar, o que não vai melhorar, o que já está bom nesse elenco do Fluminense. Então, já está rolando esse planejamento para 2024. Tem um jogador que pode acabar reforçando o Fluminense em 2024, um reforço caseiro, por assim dizer. Esse jogador é o Calegari. A gente comentou já aqui da situação dele, né? O Calegari foi emprestado no começo do ano ao Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Ele foi emprestado até o final de 2023. Tinha uma opção de compra do Los Angeles Galaxy avaliada em 10 milhões de reais para poder ficar com o jogador em definitivo. O Calegari estava sendo titular lá, estava agradando, estava jogando bem, e o Los Angeles Galaxy queria comprar o Calegari. Só que ele teve um problema, ele teve uma lesão no joelho que deixou fora ali do segundo semestre do resto da temporada. Isso acabou esfriando esse interesse do clube norte-americano em contratar em definitivo o jogador. Então já ficou definido que o Los Angeles Galaxy não fará esse investimento, não irá comprar o Calegari, e o Calegari já se despediu lá do Galaxy, não joga mais no Los Angeles Galaxy, já retornou ao Fluminense. Não está treinando aqui no Fluminense, não está com o elenco, ele está de férias ali pós-temporada, até porque ele também está recuperando desse problema físico que teve, essa lesão no joelho. Mas o Calegari, nas redes sociais dele, já correu para mudar ali tudo, né? Já tirou as coisas de jogador do Los Angeles Galaxy, já botou, né? Jogador do Fluminense. Então, é um atleta que muitos torcedores gostam bastante, né? Tem esse carinho, e fica a dúvida se ele será aproveitado para o próximo ano. Ele ter colocado já na bio dele, jogador do Fluminense, etc e tal, para mim não significa que o Calegari vai ser aproveitado no que vem, não. Até porque a gente sabe, ele é jogador do Fluminense. O contrato dele lá com os Los Angeles Galaxy acabou, voltou de empréstimo, ele é jogador do Fluminense. Então, assim, não tem nenhum exagero, nenhuma mentira ali. Ele é jogador do Fluminense. Vai ser aproveitado? Não sei. Aí eu acho que cabe uma discussão. Eu vejo muita gente falando do Calegari como volante. Olha, o Calegari é um bom volante, ele pode ser aproveitado no meio-campo e tal. E eu respeito bastante essa opinião. Só que tem uma questão, né? O Calegari, desde que subiu pro profissional do Fluminense, ele praticamente não jogou de volante. Eu lembro sempre de uma partida que eu acho que a grande maioria da galera que estiver assistindo aí vai lembrar, que foi contra o Internacional em 2021, que ele jogou de volante e foi bem. Mas fora isso, teve momentos esporádicos. Tem um outro jogo que eu sempre cito, ano passado, que ele estava um maior tempão sumido, sem jogar, e aí contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, ele entra no segundo tempo como volante no meio-campo. Mas fora esses jogos, eu tenho até dificuldade de lembrar outros momentos que o Calegari jogou como meia no profissional do Fluminense, como volante. Ele sempre atuou na lateral direita.
é a posição que ele, inclusive, estava jogando na base antes de subir, né? Muita gente acha que o Calegari sempre foi volante e no profissional inventou-se isso, mas não. Já na base ele jogava na lateral. Desde o sub-17 ele já tinha começado a jogar de lateral direito, porque o meio-campo era simplesmente André e Martinelli. E aí ele veio para a lateral direita porque era um jogador de muita qualidade para, enfim, continuar no time titular. Então já tem um tempo que o Calegari joga de lateral. Lá nos Los Angeles Galaxy, por exemplo, ele estava bem. E estava bem jogando de lateral. Aqui no Fluminense, ele foi aproveitado majoritariamente pelo Fernando Diniz como lateral, até como lateral esquerdo, né? Foi nem como lateral direito, como lateral esquerdo foi o momento que ele mais jogou com o Fernando Diniz. Então, para ele jogar de meia, eu acho que é mais uma esperança da torcida, mas não vejo muito no que se agarrar para manter essa opinião, entendeu? Acho mais difícil, mais improvável. E aí, na lateral, é uma concorrência grande. Na lateral direita, você tem o Samuel Xavier, que é titular absoluto, tem muito prestígio, você tem o Guga, né, que depois que voltou a jogar com mais frequência na lateral direita, começou a ter melhores atuações e também tá com, né, agora que o Fluminense foi campeão, todo mundo tá com prestígio com a torcida, mas a torcida tricolor tá com uma visão um pouco melhor do Guga, e é um jogador que o Fluminense fez um investimento financeiro um pouco mais alto, né, comprou o Guga em definitivo lá do Atlético Mineiro, foi, inclusive, em termos de valor, a maior contratação do Fluminense no ano passado. Eu acho improvável ver o Calegari entrando ali na lateral direita. Na lateral esquerda, quem sabe, a gente tem o Marcelo, tem o Diogo Barbosa. Muita gente pede para o Marcelo jogar no meio, mas por enquanto o Marcelo está sendo aproveitado na lateral esquerda. Enfim, acho improvável, diria assim, do Calegari já ganhar chances de começo. Claro, se ele vem para cá, é reintegrado, e enquanto não chega uma proposta, ele começa a agradar e o Fernando Diniz utilizar ele, claro, isso pode mudar, o cenário pode ser completamente diferente. Mas nesse primeiro momento, eu não estou achando, mas isso é um palpite meu, tá, gente? Fique claro, isso é a minha maneira de enxergar aqui como torcedor do Fluminense. Não estou vendo o Calegari sendo aproveitado de começo já no ano de 2024. Acho mais provável o Fluminense tentar fazer alguma grana com ele. É um jogador que tem mercado, né, talvez até no próprio Estados Unidos. Tem alguns clubes europeus que já olharam com carinho por ele, justamente por ele ter passaporte estrangeiro, né, passaporte europeu, passaporte italiano que ele tem. Enfim, vamos aguardar para ver. O Calegari já correu para as redes sociais, botou lá jogador do Fluminense e deixou alguns tricolores bem agitados com essa possibilidade de tê-lo atuando novamente no Flu em 2024. Mas é claro, eu quero a sua opinião nesse vídeo aqui. O que você faria com o Calegari? Você acha que o Calegari pode ser aproveitado sim em 2024? Se sim, em qual posição? Volante? Lateral direito? Lateral esquerdo? Fala para mim, vamos trocar essa ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.